Você está ouvindo Hiperbólico. Perguntas em movimento. Movimento. Saudações, caros ouvintes. Sejam bem-vindos ao segundo episódio do podcast Hiperbólico. Eu sou Douglas Lopes. E eu sou Márcio Jarek. Hoje contando com a presença das participantes Joyce Luciana Correia Musi e Nicole Corros. Quem são vocês, afinal de contas, meninas? O espaço é de vocês. Oi, gente. Eu sou Joyce Musi, sou professora do IFPR. Terminei o doutorado recentemente, graças a Deus, em literatura. Estamos aí para compartilhar um pouco do que a gente estudou nos últimos 10 anos sobre feminismo e estudos de gênero. Eu me chamo Nicole, eu agora estou dando aula, entre outras coisas, de filosofia ou de teoria do conhecimento, assim por diante, na Uninter. Estou em vias de terminar meu doutorado também, eu já estou nas portas da banca de defesa, né, nas últimas revisões da questão de qualificação e tudo mais. Eu aproveito o espaço para agradecer a indicação da Flávia, também uma ex-aluna lá na Federal, pela a chance de estar aqui realmente falando com vocês de um assunto que eu gosto tanto, né? Nós que agradecemos a presença de vocês aqui, abrilhantando nosso segundo episódio, que trata aí do tema mulheres, feminismo, gênero, né? São temas continente, né? Continente de ser desbravado, com uma série de conceitos espinhosos que a gente vai tentar hoje, não sei se resolver todos, mas talvez provocar mais reflexões e mais perguntas. Qual a pergunta de hoje, Márcio? As mulheres mudaram a ciência? Lembrando que o Hiperbólico sempre começa com uma pergunta motivadora, né, do episódio. E hoje a pergunta se situa aqui nesse momento especial da Semana das Mulheres. É o único podcast em que o segundo episódio já é um episódio especial. Exatamente. Perfeito. Você está ouvindo, como um som de fundo, a abertura da ópera Carmen, de Georges Bizet, lá do século XIX. Escolhemos essa empolgante música por fazer menção à história de uma heroína moderna que enfrenta problemas de uma sociedade conservadora. Ao longo também do episódio você vai ouvir o álbum Orum Aie da banda Paranambuco. Você consegue encontrar a relação das canções e ouvir o álbum completo através do link mencionado ao final da postagem. E também, se você é compositor, envie sua trilha para sonorizar o Hiperbólico através do e-mail contato@hiperbólico.com.br. Um abraço pro pessoal do Paranambuco, em especial pro Fred, nosso querido Fred Pedrosa. Assine o feed do Hiperbólico e nos siga nas redes sociais. Curta a nossa página no Facebook, www.facebook.com/hiperbólicopodcast, e apresente também suas críticas e sugestões através do e-mail contato@hiperbólico.com.br. Se você gostou do nosso podcast, avise seus amigos, né? Compartilhe com seus amigos, né? Nossa existência aqui depende de vocês, ouvintes. Vamos para o nosso primeiro bloco de feedback, de retorno aos ouvintes. Nós gostaríamos de agradecer as participações dos ouvintes que se engajaram bastante. O episódio piloto repercutiu além do nosso esperado, né? E gostaria de agradecer especialmente ao meu querido ex-aluno João Henrique Barbosa, de Cruz Maltina, no Paraná, que mandou o primeiro e-mail para o Hiperbólico, Márcio. Que bacana isso, hein? Vamos à leitura do e-mail do João. Abre aspas. Olá, Hipérboles. Não sei ainda como chamá-los. A gente também não sabe, né, como nos chamar. Ainda não nos autobatizamos aqui. Cabe aos ouvintes aí nos ajudarem a isso. Me chamo João Henrique Barbosa, tenho 19 anos e sou de Cruz Maltina. Primeiramente, a respeito do podcast, foi um ótimo programa. Além de falarem exatamente o que eu esperava, também trouxe informações inesperadas. Trouxe a mim conhecimento sobre coisas que eu não sabia, sobre questionar o senso comum, ou seja, o cotidiano. Tenho uma sugestão de leitura aos outros ouvintes dos quais se possam interessar. Realmente li pela primeira vez 1984, de George Orwell, e na trama do livro se encontra exatamente o que foi dito no cast. O livro fala sobre um futuro distópico, onde o onipotente partido, ou seja, o governo, dita o que os membros do partido devem pensar, falar e como devem agir. Porém, não existe nada explícito nessa ação do partido. Os membros do partido agem dessa forma por terem todo
todos esse prejuízo, citado no cast sobre todas as coisas. Eles não questionam por que eles não bebem café com açúcar, por exemplo. Porque, segundo tudo indica, e o que o partido diz, é que açúcar nunca existiu. Mesmo de suas infâncias, alguns se lembram de coisas como açúcar. De qualquer forma, o personagem principal acaba fazendo este exercício de questionar seu cotidiano, levando a história pra frente de maneira a deixar a leitura muito interessante. Enfim, parabéns a Douglas e Márcio, mantenham esta qualidade e os ouvirei sempre. Espero que meu e-mail seja lido no ar. Atenciosamente, João Henrique Barbosa. Então aí a resposta, né? Seu e-mail foi lido no ar. Foi lido no ar. E obrigado pela atenção, João. Obrigado por participar dos comentários, né? Nós aproveitamos para dizer aos ouvintes o quanto isso estimula o nosso trabalho. E eu gostaria de parabenizar também a referência que o João indicou aqui, né? O 1984 clássico do George Orwell. Inclusive, nosso logotipo, né, traz um cérebro estilizado com conexões, né? E justamente um dos grandes propósitos do Hiperbólico são essas conexões. Parabéns ao João aí por ter feito essa conexão de leitura, uma indicação nova de leitura, né, com o livro do George Orwell, né, um clássico aí da ficção científica. Também aqui aproveito para agradecer aí aos vários comentários, posts e sugestões que nós recebemos ao longo dessa semana. Um abraço aí a todos os nossos ouvintes desse embrionário ainda podcast. Nós recebemos aqui uma série de parabenizações, comentários com sugestões. Isso é extremamente útil para melhoria, para construção aí constante de um programa melhor. Inclusive até recebemos comentários do nosso primeiro, vamos dizer assim, nosso primeiro hater, né? Nosso primeiro comentários um pouco mais duros e ácidos, mas que também são extremamente úteis para a construção do nosso propósito aqui, de um podcast, um site que ajude a democratizar e popularizar a filosofia no Brasil. Quem esperaria ver Science, a principal revista científica do país, debatendo se existe um estilo feminino na ciência? Ou Marie Curie, outrora recusada pela prestigiosa Académie das Sciences Parisienses, exumada e sepultada no Panteão, o local de repouso de heróis como Voltaire, Rousseau e Victor Hugo? Uma citação da Londa Schimbinger do livro O Feminismo Mudou a Ciência, de 2001, tradução de 2001 para o Brasil, página 19. Como nossa pergunta principal traz várias perguntas, né, embutidas nela, nós poderíamos começar por o que é gênero? Eu acho que um jeito de entender é realmente pensar que ser homem e mulher não é uma coisa dada. Então a ideia de que não se nasce mulher de Beauvoir, mas se faz mulher é nesse sentido. A gente consegue perceber que ser homem ou mulher, ou especificamente no que a gente está abordando hoje, a questão do próprio feminino, o ser mulher, ele é perpassado por basicamente 3 variáveis, que é o sexo biológico, a identidade de gênero e a orientação sexual. Então o sexo biológico seria a questão anatômica. Então eu tenho XX, sou fêmea, tá certo isso? E eu tenho XY, é macho. Eu sempre me confundo nas aulas, mas é isso. Então é a tua carga genética, basicamente, que vai ter impacto na sua anatomia, na sua fisiologia e assim por diante. Seria o que até a segunda onda, na terceira, começa a ser meio que desconstruído isso, algo que é dado, que é natural e é histórico. A segunda variável seria justamente a questão das identidades de gênero, que no Ocidente é principalmente masculino e feminino, mas tem muitas sociedades orientais, principalmente, que tem masculino, tem feminino, tem um terceiro gênero e alguns locais específicos tem 4º e 5º gênero. Em específico, seria o que você entende como sendo masculino em uma dada sociedade, em uma época ou em um lugar, que isso varia bastante, e o que você entende como sendo feminino e assim por diante. E, no fim, você tem as orientações sexuais, que no caso é hétero, homo e bi. Como eu sou de humanas, eu faço uma conta simples. Então, são 2 sexos biológicos, são 2 identidades de gênero e são, no mínimo, 3 orientações sexuais. Na minha multiplicação simples, são basicamente 12 modos de ser homem ou mulher que são completamente aceitáveis e fáceis de pensar. Mas aí você tem os desenvolvimentos disso. Então, você tem outras identidades de gênero e principalmente a questão das orientações sexuais. Então, se por acaso tem alguém que é homem ou mulher, mas que é homossexual, ele ou ela são reconhecidos como menos homem ou menos mulher. Então, é realmente na questão de que o homem ou mulher é o acúmulo dessas 3 variáveis.
Mas ninguém é completamente hétero, ninguém é completamente homo, ninguém é completamente bi. Eu uso uma metáfora em sala de aula de que seria como 2 tipos, ou no caso, 3 tipos ideais. Você tem uma régua, em uma ponta você tem um homo máximo, na outra ponta você tem um hétero máximo, e na média perfeita entre esses 2 tipos ideais você tem bi. Mas na verdade as orientações sexuais, elas são uma escala infinita, então você tem infinitos modos de orientação sexual, ou de que você se sente atraído no aspecto afetivo e no aspecto de relações sexuais e assim por diante. E além disso, os modos como se dão as identidades de gênero também são variáveis. Novamente, não só na época, não só no lugar, mas o modo como eu entendo esse feminino e eu interpreto ele é diferente do que você entende masculino e vice-versa e assim por diante. Na verdade, tem infinitos modos de ser homem e infinitos modos de ser mulher. Então, comentando, a pergunta o que é gênero é uma pergunta apropriada? O que é gênero mas é sempre em contexto. É o que é gênero na questão do que é uma dessas 3 variáveis que ajudam a pensar o que é ser homem ou mulher. E é aquilo, uma é sempre interdependente da outra. E a coisa que eu tava falando, me adiantando um pouco, é a questão de que o próprio sexo biológico, reconhecido enquanto algo dado, algo natural e histórico, algo fixo, a partir da onde a questão de identidade de gênero se desenvolva, já foi desconstruído também, que é uma das pautas principais, ou alguma das pautas principais dessa terceira onda desses estudos queer, é justamente que o próprio sexo biológico não é dado. E um exemplo que eu passo em sala de aula sempre é o vídeo do Porta dos Fundos, que é muito bom, se vocês deixarem um link é interessante, que é o casal normal, que é excelente, inclusive pelo nome. No caso, seria um homem... Casal normal. Que é casal normal. Que é um homem trans casado com uma mulher trans que tem um filhinho que se chama, não lembro, mas que ele tá com 6 e 8 em geografia. Essa que é a piadinha final do episódio. Mas é justamente aquilo. O que é um casal normal? E a partir do que você define, por exemplo, se você é hétero ou homo? Se você define a partir de uma carga genética, ou você define a partir da anatomia do seu órgão genital, você define a partir do gênero. Então, por exemplo, você tem 2 machos, mas que a identidade de gênero, um é masculino e é feminino. Eles são hétero ou homo? É a partir da carga genética, a partir da identidade de gênero, enfim. E se você tem tantas variáveis e acaba se perdendo da onde que você define se é hétero ou homo, tem validade realmente definir se é hétero ou homo? Uma curiosidade, a palavra queer, de teoria queer, se refere a anômalo, anormal? É uma tentativa de ressignificação do termo, isso? Ia ser o equivalente à marcha das vadias. Você pega um termo que é ofensivo em um primeiro momento e você tenta se apropriar dele para ressignificar. Então, criticamente. Isso. Queer, na origem, lá norte-americana mesmo, ia ser uma coisa meio que esquisita, de margem, e no caso você pega isso e fala, não, nós somos mesmo, nós ocupamos esse espaço público, político, e nós estamos aqui, enfim, vocês vão ter que nos engolir, basicamente. Desculpe, antes de passar para a Joyce, você comentou de ondas, uma avaliação histórica. Isso. Você pode falar brevemente o que seriam essas ondas? Como seriam? Você tem a visão da história dos estudos feministas de gênero, enfim, em basicamente 3 ondas. Tem alguns autores que já defendem uma 4ª, mas em resumo seria essa primeira onda, que seria as próprias sufragistas, né, que entre outras coisas elas estavam realmente pleitando um direito ao voto. Essa questão de sufrágio universal é o voto universal para todos, homens e mulheres. A partir do momento em que elas conseguiram esse direito ao voto, outras reivindicações que elas tinham, elas se perderam. Mas a ideia principal realmente delas se organizarem era um debate de espaços públicos e privados, que eu acho que você vai poder desenvolver muito mais, mas a ideia era basicamente essa. Uma segunda onda feminista, que daí uma das marcas é a própria Simone de Beauvoir, com o segundo sexo, apesar de que não foi ela que realmente organizou, ela fez parte desse movimento, seria você retomar várias questões do que as próprias sufragistas já levantavam, de público privado, de homens e mulheres, você desconstruir as identidades de gênero, em específico seria isso, em que é você negar esse mito do eterno feminino, de que existe uma mulher universal. Ou mesmo a falácia da naturalização, do natural. Isso, exatamente. Da natureza. Exatamente. Então, a ideia de que as mulheres, elas têm a capacidade de gerar bebês, porque têm útero, então elas têm esse instinto materno, e por terem instinto materno, elas são específicas, ou elas têm essa vocação para serem donas de casa e para realmente cuidar das crianças. Então,
então elas vão ter na sua anatomia todos os indícios de que elas servem para isso, então elas vão ser mais detalhistas, elas vão ser mais focadas, elas vão ser mais empáticas, porque essas necessidades são requeridas para exercer esse instinto materno. Então, assim, é ser um começo de desconstrução dessas questões. E daí você tem essa terceira onda, que começa década de 70, 80, mais 80, 90 para o Brasil, que seria mais próximo a essa teoria queer, que seria justamente você, com a Judith Butler, desconstruir, inclusive, o sexo biológico. Você tem até um artigo muito bom de uma bióloga que é Anne Faust Starling, acho que se fala assim, que ela justamente fala que nós não temos apenas 2 sexos biológicos, nós temos 5 sexos biológicos. Então, que na verdade nós identificamos homens e mulheres a partir das identidades de gênero, a partir da noção de masculino e feminino, que nós organizamos os corpos como macho e fêmea. Enfim, é uma das ideias dessa terceira onda. Mas seria nesse sentido. Na segunda onda, de forma mais didática, principalmente você desconstrói as identidades de gênero, de que elas não são naturais e ahistóricas, né? Que elas são construídas numa sociedade, em uma cultura, em um dado período, e assim por diante, numa época, num local. E na terceira onda feminista, você desconstrói, além das identidades de gênero, a base a partir das quais elas estavam dadas, que na verdade mantinham elas ali, que seria a questão do sexo biológico mesmo. Você desconstrói isso. E daí tem as implicações dentro da própria ciência, né? Do que significa não terem cérebros de homens e mulheres, por exemplo, esse tipo de coisa. Eu só queria fazer algumas considerações sobre alguns detalhes. Então, quando a gente pensa nessa primeira onda, há um consenso de que essa primeira onda foi um debate mais político, justamente porque o interesse era especificamente político. Então, as mulheres serem representantes também, serem consideradas cidadãs. Isso tudo começa lá no século XVIII, com as primeiras discussões dentro de um contexto histórico. Revolução Industrial, Revolução Francesa, aquela ideia toda de iluminismo que parecia muito bonita e que parecia muito condizente, muito próximo dessa ideia revolucionária de agora as mulheres têm voz. Quando a gente vai esmiuçar na história, a gente percebe que para elas não foi tão tranquilo assim, e algumas inclusive tiveram que se posicionar, porque elas eram tiradas das pautas, elas não eram chamadas à discussão. Embora fosse muito bonito o lema igualdade, liberdade e fraternidade, as mulheres não faziam parte da discussão porque elas não eram consideradas cidadãs. Isso no contexto europeu, né? A gente nem ouvia falar nisso aqui no Brasil. E aí o que acontece? No final do século XVIII, com a Declaração Universal de Direitos do Homem, uma feminista muito importante, ela vem sendo recuperada cada dia mais fortemente, vai fazer um documento paralelo, que é o documento, a Declaração dos Direitos da Mulher como cidadã, e nesse contexto ela vai problematizar essa representatividade que vai ser a grande bandeira dessa primeira onda, que vai passar praticamente todo o século XIX e vai adentrar o XX. No Brasil só se resolve em 1932, se resolve entre aspas, né, com o direito ao voto que as mulheres acabam conquistando. Mas o que eu quero problematizar, na verdade, é o fato de que essa primeira onda, existe uma crítica muito importante em relação a tudo isso, agora, recente, né, pós anos 70 e 80, no Brasil também, é o fato desse feminismo ter sido branco e burguês. Então não eram todas as mulheres que estavam em defesa desses direitos, mesmo porque quando a gente vai estudar especificamente o papel da mulher no mercado de trabalho ou mesmo na ciência, a gente descobre que existiam muitas mulheres trabalhando e muitas mulheres fazendo ciência, mas em posições coadjuvantes. As mulheres que trabalhavam em grande parte eram mulheres pobres, negras, então a gente tem um contexto bastante diferenciado se a gente for seccionar esse grupo de mulheres. Então quando a gente fala em movimento feminista, hoje a gente tem que tomar cuidado porque a gente teve desdobramentos desde o começo. Então ainda que houvessem aquelas mulheres que estavam lutando por uma representatividade política, tinham muitas outras que já estavam enfrentando outros tipos de problemas, mas cujas pautas ainda não interessavam a maioria delas. E eu temo dizer que ainda não interessa a um determinado grupo de mulheres. Vale a dica cultural aqui, é o filme As Sufragistas, né? Um filme excelente, tem também, claro, seus poréns, né? Mas essa visão da mulher branca do século XIX reivindicando direitos civis, né? Especificamente o direito ao voto. As Sufragistas, direção de Sarah Gavron, não sei a pronúncia correta, é de 2000 e sumiu aqui o ano, depois eu passo para vocês, mas é dos
dos anos 2000, é um filme recente. Não, super recente, 14, talvez 15. Eu acho que 15. E uma outra indicação de filme que vai sair no cinema ainda é justamente um pouco do que você está abordando, que é sobre essas 3 cientistas negras na NASA, né? Que é justamente o modo como elas têm que lidar com várias questões de gênero e de, no caso, de machismo e de sexismo e de preconceitos, racismos e assim por diante. Então, acho que é uma indicação interessante também. Legal. Eu tô ansiosa para ver. Ai, 2. Eu tenho Deixa eu um só outro filme. contextualizar os ouvintes aqui, né? Esse programa está sendo gravado em fins de janeiro, então provavelmente quando ele for ao ar já vai estar lá, nas telas do cinema. E como são filmes, às vezes, filmes mais cults ou filmes não tão com apelo comercial, às vezes acontece, talvez já tenha até saído de cartaz quando for ao ar, mas logo chega aí nas locadoras, na locadora não, no Netflix e assim vai, né? Exatamente. Sou da época da locadora. Coisa assim, né? Exatamente, online. Já deve estar chegando. Outra postura que a gente pode problematizar no seguinte sentido é que se nós observarmos o movimento ou os movimentos feministas, assim como vários outros movimentos, de um ponto de vista anarquista, por exemplo, dá a impressão às vezes que eles acabam atingindo determinadas pautas e depois eles são diluídos. Tem uma conquista e posteriormente se diluem, assim como a conquista do direito ao voto. Por que é que, por exemplo, depois da conquista o movimento não ficou consolidado e seguiu adiante? No Brasil, nós temos notado vários exemplos nesse sentido que conquistam alguma coisa e depois eles se diluem. Como foi aquele movimento de 2013 que começou pelo passe de ônibus e tal. Depois que se resolveu esse problema, toda a questão foi diluída, foi um movimento sem organização, etc. Né? Mas a pergunta a ser colocada é essa: por que esses movimentos se diluem e como que vocês enxergam a perspectiva de construção dessas reivindicações e que elas se tornem sustentáveis, né? Que as pautas sejam mantidas, tenha uma discussão coesa, permanente em relação a essas questões. Estou aqui pensando que talvez isso seja o tipo de questão que a antropologia persegue, né? Não sei. Eu estou pensando historicamente mesmo, daí nessa passagem da primeira para a segunda onda. O que a gente pode ver como evidências históricas para tentar levantar hipóteses do motivo naquele contexto ter acontecido. Por trabalhar com literatura, eu trabalho com um tempo histórico estático, né? Eu não consigo analisar tão de perto, né, como um cientista social, como um antropólogo talvez fizesse. Então eu levanto hipóteses a partir de artefatos culturais muito específicos, né? Assim como você trabalha com mídia e aí as coisas estão dadas naquele momento, é um retrato, é um flash, né, daquele momento, e a gente levanta hipóteses a respeito daquele momento. E acaba que, no caso de movimento de mulheres específico, de novo, voltando a falar de feminismo. Então, a gente, nesse momento, nessa primeira onda, alguém olhou para trás depois e chamou primeira onda, era um movimento de mulheres isolados, não se chamava movimento feminista. Isso vai acontecer só a partir da segunda onda, isso muito posterior. Até se não me falha a memória, era utilizado o termo direito das mulheres e não o termo feminista. O termo feminismo surgiu segunda metade do século XX. Isso. Não se falava em feminismo como um movimento consolidado, o contrário. Inclusive, foi isso que vai fazer um movimento em outro sentido, que é a substituição do termo mulheres e de direito de mulheres por estudos de gênero. Então, isso é uma outra etapa ainda que vai acontecer. Por conta da própria carga semântica negativa que se foi atribuindo à ideia de feminismo, como o contrário de machismo, que muitas pessoas ainda acreditam, né? A gente tem que ficar desconstruindo isso o tempo inteiro. Sim. Só lembrando aos ouvintes, qual é a diferença? De feminismo para machismo? Por que não seriam antônimos? Bom, justamente porque o que a gente está falando é de um movimento que está atrelado à luta por direitos dessas mulheres, e não exatamente pela derrocada do direito do oposto. Na verdade, se utiliza isso de uma maneira bastante grosseira justamente para desqualificar o movimento. Eu
acho que o foco principal é realmente na questão do machismo. Ele é pautado por muitas questões realmente de sociedades mais tradicionais que realmente dependem desses pacotinhos fechados que eu chamo de masculino e feminino. Então você depende dessas duas categorias, você depende dessas relações de poder, dessa hierarquia que existe entre masculino e feminino. Então o machismo existe um masculino, existe um feminino, ele é natural ou ele é por dados biológicos, e a partir dessa questão natural e biológica, o homem é superior à mulher. O homem é racional, a mulher é irracional, o homem é forte, a mulher é fraca e assim por diante. Então o machismo é aquilo, você organizar toda a sociedade, a cultura, tendo um ideário de que o masculino é dado e o feminino é dado, e essas relações de poder são justificadas. O feminino é justamente a desconstrução disso. Então, de que nada está dado. Isso. O feminismo é a desconstrução dessa noção de masculino e de feminino como questões dadas. Então, seria o oposto nesse sentido. E é sempre importante ressaltar que o feminismo não desconstrói só o feminino, mas o masculino também. Essas caixinhas fechadas, esses pacotinhos fechados, é algo limitador não só para homens e mulheres, não só para mulheres e homens. Claro, feita a ressalva que na nossa estrutura, as mulheres têm uma liberdade bem menor de ser ou de não ser do que em relação aos homens. Então, fazendo a ressalva dessa questão política, eu acho que realmente a questão de suporte que é dado a homens e mulheres, ou a liberdade de existir enquanto homem e existir enquanto mulher, acho que uma das principais diferenças é essa, que nas sociedades contemporâneas, principalmente a partir do século passado, o feminismo se propõe a desconstruir esse masculino e feminino, que é realmente o oposto do que o machismo defende e realmente depende para manter essas relações de poder. Então acho que uma das principais diferenças seria essa. Então o erro 1 seria colocar o machismo como antônimo de feminismo. Sim. E um segundo erro seria procurar um antônimo para o feminismo. O masculinismo? Eu não sei se iria se encaixar. Na verdade, ia ser mais uma questão de orientação, talvez. Então você tem um antônimo, na verdade tem, mas é uma leitura muito pessoal minha, que o antônimo da questão dos estudos feministas ou desses estudos de gênero seria realmente essa onda conservadora que a gente está vendo ao longo do mundo, em que é você tentar restaurar esses valores justamente tradicionais, dos bons costumes e a família de verdade, em que tem o papai que sai de casa para ganhar o sustento e a mamãe que fica em casa com os 3 filhinhos e assim por diante. Então talvez um oposto desse movimento feminista seria essa questão da moral e dos bons costumes, em que você depende da moral e dos bons costumes justamente dessa noção bem definida e fechada do que é ser homem e do que é ser mulher. E eu acho que na questão de essa boa pergunta que você fez na questão de por que os movimentos se dissolvem, eu não vejo como eles se dissolvendo, eu vejo como eles se desdobrando. Então é um pouquinho da história mesmo. Eu acho que isso fica mais claro da segunda para a terceira. Então por que surgiu a terceira onda? Por que surgiu os estudos queer? Que tiveram grupos de margem que na segunda onda não eram vislumbrados, que é um pouco do que você falou. Então as mulheres negras ou os homens e mulheres que são homossexuais, então eles não eram pautados. As suas experiências, as vivências que eles tinham, as relações de poder nas quais eles estavam inseridos não eram pautadas. Então eles se desenvolverem novos movimentos. Mas eu não vejo isso como uma falha, eu vejo isso como um mérito, na verdade. De que você tem um arcabouço teórico suficiente, você tem debate suficiente para reconhecer essas outras pautas e ir além. E você conseguir margear, você conseguir abranger outros grupos. Em resumo, é isso. Eu acho que você desenvolver novas pautas, você abrir outros debates é algo muito importante. É justamente algo saudável que você faça parte de um debate flexível o suficiente para que você reconheça coisas que na minha experiência, na minha vivência não estavam previstas, mas que são relevantes para você. Então vamos falar sobre isso, vamos ir além do que a gente foi até agora. Mas eu entendo quando ele coloca isso, porque a gente vê esse tipo de crítica dentro dos próprios movimentos de mulheres. Um exemplo muito recente, que está muito próximo da gente, é a própria avaliação que se fez em 2016 sobre os 10 anos da Lei Maria da Penha. Se conquistou, se alcançou, se legislou em favor de, mas e o
que foi feito depois disso. Aparentemente, para o público leigo, ou aí a gente pode pensar em outros termos, em que medida é interessante informar para a população, para a grande massa, o que está acontecendo em relação a pesquisas, a estudos, a avanço, a parceria, a mecanismos. Eu mantenho as pessoas desinformadas e aí eu dou um caráter de o movimento estagnou, ou cessou, ou esmoreceu. Quando, na verdade, a gente tem cada vez mais grupos, não só de mulheres, e aí tem as interseccionalidades, movimentos, encontros, parcerias, eventos internacionais, coletivos, uma militância que às vezes não é só acadêmica, mas também é bastante social, justamente para tentar consolidar e ainda parar as arestas daquilo que não tá legal. Só que, infelizmente, isso não chega. Isso fica restrito a um grupo específico de pessoas. Eu ando meio pessimista em relação aos próximos capítulos do que a gente vai ter em nível municipal, estadual e nacional, mas até municipal, mundial, Até até mundial, porque a gente sabe, né? Mas, de um outro lado, ao mesmo tempo que você tem a posse do Trump, que está fazendo referência a isso, você tem a marcha das mulheres, que era principalmente composta por mulheres, essa marcha que teve agora, que foi uma das maiores marchas, né, que estão falando, que reuniu milhões de homens e mulheres, principalmente mulheres, isso tem que ser focado. Então, é aquilo, é sempre um ato de resistência, né? Então, essa oposição é sempre um ato de resistência e vamos resistir, basicamente. Eu achei bacana quando ela explicou falando dos pacotinhos, porque o que ela descreveu é exatamente o campo científico. A ciência está estruturada dessa maneira. Ela sempre foi vista como, e aí por extensão a tecnologia, neutra. Ela é uma coisa neutra, objetiva, e ela aí está, quase como um saber... dado, né? Condição. Doutrinário. Inclusive, esse assunto foi objeto de vários estudos e livros e publicações, né? O mito da neutralidade científica. Sim. Né? Isso. Eu lembro do Japiaçu, Hilton Japiaçu. O mito da neutralidade científica. A gente tem algumas pessoas que vão discutir isso na América Latina com o que a gente vai chamar de estudos sociais da ciência e da tecnologia. A gente teve um avanço muito grande no século XX, e aí é nesse momento que algumas mulheres que estão em algumas áreas científicas específicas, e aí isso tem a ver também com todas essas questões das caixinhas que você está falando. Então, à medida que, e aí a gente dá um salto histórico gigantesco, mas à medida que as mulheres adentram as instituições de ensino, adentram as universidades, vão para algumas áreas de pesquisa, elas se tornam pesquisadoras, mas aí a gente vai tentar fazer um levantamento em que áreas elas estão, a gente identifica algumas áreas específicas, sobretudo humanidades, saúde, uma ou outra área da saúde, especialmente as que estão atreladas ao cuidado de crianças, idosos, né? Sempre o cuidado. E aí essas mulheres, em menor grau, e isso vai se avolumando década de 70, 80, fora do país sobretudo, elas vão começar a questionar. Então a primeira pergunta que se faz é por que tão poucas? Um artigo que sai na década de 60 ainda, que a pesquisadora vai questionar por que tão poucas mulheres na ciência? Se elas estão na universidade ainda, ou já, por que elas não conseguem ascender? E aí, alguns anos depois, uma outra pessoa vai olhar para o quadro, porque é um quadro que costuma se dizer, inclusive, um registro, e tem lá a separação de homens e mulheres, e tem mulheres em todas as áreas. Mas daí a pergunta é por que tão devagar a ascensão de algumas em algumas áreas e tão rápida em outras? E aí, processos como a própria área da educação, que vai passar pelo processo que é chamado feminização ou feminilização da docência, são questões que vão surgindo a partir de um dado inicial, que é essa separação, essa divisão social, especialmente no mundo ocidental, entre homens e mulheres, onde o primeiro está associado a tudo que é positivo, a tudo que é o saber, poder, objetividade, a neutralidade da ciência que está ali, acesso aos meios de produção, o espaço público. O revés disso tudo está associado ao feminino. E isso se desdobra em sutilezas do cotidiano, como quando eu quero ofender um menino, eu digo, você se comporta como uma menininha. Às vezes parece que a gente está falando de uma coisa que está fora, né? Que é muito teórico, mas está nas sutilezas do cotidiano. Então, pensando aqui a sua fala com a fala da Nicole anterior, dá a impressão de que as ondas elas não se consumaram. Há uma coisa mais flexível nessas ondas. As demandas lá da primeira onda não se efetivaram na sua totalidade de direitos das mulheres. A segunda onda
tampouco, e a terceira, idem. Há uma espécie de ponta de lança na pesquisa, na ciência, nos estudos e até mesmo na militância, mas isso não se reflete integralmente em mudanças culturais, sociais. Algumas vão dizer, inclusive, que é por isso a ideia da onda mesmo, que é porque esse retorno àquela demanda implica outras questões, mas é que essas questões vão se avolumando e, na verdade, não necessariamente não se consumou, não se resolveu. Isso depende do grupo no qual você está se referindo. Então, assim, é coisa que eu e outros colegas, a gente está numa bolha purpurinada. Então, as minhas colegas, os meus colegas, isso tudo faz todo sentido. Então, estudos de gênero, as autoras feministas, faz todo sentido a gente ver o mundo sob essa lente. Mas tem outros grupos, dependendo dos seus ideários, das suas motivações, relações políticas, valores e assim por diante, em que não imaginam sobre o que eu estou falando. E, novamente, essa onda conservadora é um exemplo. É que a gente não pode perder a perspectiva de que nós não estamos em uma sociedade que é amorfa. Assim, então é aquilo. As pessoas são amorfas, elas são uma massa de bolo que já está misturada. A nossa sociedade é uma massa de bolo que não foi misturada ainda e nunca vai ser. São vários grupos, são vários ingredientes com as suas dadas características, vivências. Vão ter grupos e grupos. Em alguns grupos isso já está dado e as relações entre essas pessoas desse grupo sofrem a consequência disso, e em outros é uma coisa inimaginável e muito fora do dia a dia delas. Então, a gente não pode tomar como referencial o sucesso ou o fracasso a partir da média. Novamente, porque tem grupos e grupos, tem sociedades, culturas e culturas e assim por diante. Mas a ideia da onda é basicamente por isso. Entendendo essas ideias do feminismo como algo positivo e que tende a se disseminar, imaginando que, com o passar do tempo, estou sendo meio positivista, mas é minha base para ser esperançosa sobre o futuro das pessoas, ao menos nessa conjuntura atual, nós entendemos que, com o passar do tempo, apesar dessa onda e dessa contra-onda conservadora e assim por diante, a tendência é que essas questões feministas, esses debates a respeito das identidades de gênero se disseminem e seja algo positivo para um número cada vez maior de pessoas. Porque as pessoas se identifiquem o quanto que elas são limitadas e o quanto elas são podadas dentro das caixinhas, né, no que eu falei no caso de homem e mulher, do que ser homem e mulher, e elas se reconheçam enquanto responsáveis pelas suas escolhas e abram essa possibilidade de escolhas e assim por diante. Mas eu também já estou indo para uma questão mais filosófica de, né, elas saiam da má fé, basicamente. Mas é interessante notar como algumas posturas teóricas, assim, elas entram em um determinado choque, né? Porque, por exemplo, quando se pensa em Sartre, em Simone de Beauvoir, apontando para a questão da liberdade e para a possibilidade da construção de si mesmo, né? Dá para apontar alguns teóricos anteriores, como Nietzsche, inclusive o conceito de autogenealogia, né? A construção de si, etc. Ou então de cultura de si em Foucault, ou de autorreflexividade em Giddens. Tem várias possibilidades. No entanto, quando tu cai numa perspectiva epistemológica, tem essa barreira de a ciência ter um determinado padrão e esse esforço em manter esse padrão imutável, né? Conservadorismo científico peculiar. E aí tu começa a pensar nessas características que são ditas como masculinas ou femininas, e por esses, até é interessante a noção de pacote aí, lembra muito postura de memética, né, do Dawkins, do Dennett, que dizem basicamente, olha, tem construtos informacionais, né, que vão determinar o teu comportamento. Agora, como é que uma pessoa se constrói se ela tem um acesso a determinados padrões, né? As barreiras da democratização dessas alternativas, dessas perspectivas. Então, quando se diz que um músico é sensível, por exemplo, tem um apontamento de senso comum que vai dizer, mas isso, sensibilidade é coisa de mulher. Mas então esse sujeito não pode ser músico, né? Então, essa perspectiva da liberdade vai de encontro a uma posição epistemológica em que elas se chocam. Como isso é construído no ponto de vista científico? Como que se trata dessas condições de
atribuir determinados gêneros à ciência, de atribuir determinadas características masculinas e femininas à ciência e não deixar que elas se dialoguem, né, se conversem ou se transformem. Que só por que não transformar? Assim, eu acho que em cima do que você disse, esses pacotes, essas caixinhas de gênero, dentro do existencialismo, seria o equivalente à própria faticidade de Sartre. É o que você faz com o que fazem de você. Então, eu, no caso, enquanto mulher cientista, que estou no meio acadêmico, que, enfim, eu faço pesquisas e ministro aulas assim por diante, como que eu lido com isso? Eu reconhecendo essa questão de um feminino, de uma identidade de gênero realmente pautada por uma noção de feminino, se eu posso ir a favor ou contra ela, e eu exerço a minha liberdade de acordo com que ela me atenda ou não, mas reconhecendo que eu a tomar enquanto algo natural, histórico, isso eu repito muito na minha tese, inclusive é uma questão que a banca pontuou lá, se repete, enfim. Mas é a questão de você não tomar isso como justificando as escolhas que você faz. Isso não só na ciência, mas de modo geral. Então, se eu tenho uma noção de feminino, eu não me tomar disso, novamente aquilo, não agir de má fé, justificando as minhas escolhas, ou a falta das minhas escolhas, ou enquanto omissão, ou enquanto uma opressão, enquanto é em uma questão mais institucional, mas a questão é, o que eu faço com aquilo que me fazem? Até onde eu posso ir, quais as lutas eu posso lutar para realmente, não só em nível individual, o modo como eu me entendo, além do meu sexo ou do meu gênero, no caso, em questão das minhas relações interpessoais e nas instituições que eu escolho fazer parte ou não. Qual que é a estrutura da sociedade da qual eu faço parte que me dá o apoio para ser uma cientista, por exemplo? Quais são as políticas públicas que me ajudam, enquanto eu tendo um filho de 2 anos, me ajudam a efetivamente ocupar essa posição? Existem essas políticas públicas? Novamente, a partir da minha faticidade, quais são as escolhas que eu faço? Catatal, leituras que colocam o pensamento em movimento. O quadro Catatal procura sempre apresentar uma referência bibliográfica, um livro ou um artigo, ou até mesmo uma revista, que tenha relação com o tema discutido no episódio. E o que temos no quadro Catatal de hoje, Márcio? Hoje temos o livro O Feminismo Mudou a Ciência, com um questionamento, né, da historiadora da ciência Londa Shibinger. Ele foi publicado em 1999 pela Harvard Press, nos Estados Unidos, e ganhou sua edição aqui para o português em 2001. A professora Londa Shibinger nasceu em 1952, ainda está atuante, né? Ela é doutora pela Universidade de Harvard e professora da Universidade de Stanford, nos Estados Unidos. E ela ganhou vários prêmios pelo seu trabalho voltado pela discussão de gênero e a presença, principalmente a presença das mulheres no desenvolvimento da ciência. Né? No livro em específico de hoje, aqui no Bloco Catatal, O Feminismo Mudou a Ciência, né? Esse livro avalia os estudos correntes de gênero e ciência nos Estados Unidos com comparações de equivalentes na Europa. O livro está dividido aqui em 3 partes. A primeira é bem específica aqui de História e Sociologia das Mulheres nas Ciências. A segunda parte trata do gênero nas culturas científicas. E a terceira e última parte trata do gênero no conteúdo da ciência. Para a historiadora Londa Shibinger, os 3 problemas centrais que ela trata no livro, né, os 3 problemas centrais, dizem respeito ao ingresso de mulheres na ciência, a reforma da cultura científica e o surgimento de novas questões e problemas de pesquisa. É curioso que essas questões, ao longo do episódio, estão sendo discutidas e a gente vai aprofundar mais ainda, né? Mas elas mostram uma perspectiva completamente diferente da história da ciência e do desenvolvimento futuro da ciência. A ciência feita por mulheres é necessariamente diferente da ciência feita pelos homens, né? Então, diferentes perspectivas aí a questão do gênero na pesquisa científica. A pesquisadora Londa Shibinger traz aí análises do ponto de vista de gênero que deverão também ser pensados como contrapartida a ajudar no progresso da carreira das mulheres nas ciências. Pensam também a reestruturação dos laboratórios, bem como a revisão das direções e prioridades das pesquisas. Uma excelente indicação de leitura para quem quiser se aprofundar aí no tema.
O vento que te trouxe te leva para o mar. Falo do cheiro da moça bonita, morena, famosa, filha de Iemanjá. O vento que te trouxe te leva para o mar. Falo do cheiro da moça morena. Estou aqui pensando, fazendo referência de novo aos estudos sociais da ciência e tecnologia que se consolidam no século XX, algumas minorias são percebidas fora, né, dessa discussão do que é ciência e do que não é ciência por consequência, e o fato de algumas mulheres conseguirem levantar essa voz e se posicionar também não resolve o problema. E aí a gente lembra quando se fala muito sobre a questão das mulheres no poder, né? Quando uma mulher ascende, que tipo de perspectiva que existe? Só pelo fato de ser mulher, ela vai atender, ela está direcionada a esses objetivos que são coletivos? Sim, não, né? Então se lembra sempre do caso emblemático da Margaret Thatcher, mas a gente tem aqui na América Latina exemplos muito mais próximos, né? A própria crítica à presidenta Dilma, de alguns posicionamentos dela, inclusive de dentro dos movimentos feministas e de mulheres, né? Em que momento as pautas femininas, feministas, de mulheres estão sendo colocadas em evidência ou não. O fato de ser mulher não determina essa ação, né? Eu estou tentando traduzir isso que você estava falando, não sei se foi um caminho correto. Então, o que a gente considera quando se identifica? E aí a gente volta lá na boa pergunta de vocês, né? O feminismo mudou a ciência? A Londa Schimbinger vai passar o livro dela inteiro tentando mostrar os ganhos que a ciência teve. E aí a ciência não como algo distante, algo que ocupe um lugar intocável, mas como conhecimento, como tudo aquilo que está circulando e que está acessando pessoas, ciência como parte da sociedade. Então, uma determinada experiência, por exemplo, quando liderada só por indivíduos homens, que tipo de resultado que se tinha, e quando tinham mulheres no grupo, que tipo de resultado que se tinha. Não por conta de, propriamente, essas experiências individuais que poderiam ou não afetar. E aí, justo, a gente só consegue fazer isso quando se questionou essa neutralidade. Quem é esse sujeito que está olhando, que está fazendo o experimento? Desde a gente, né, diante do nosso objeto de pesquisa, até esse grupo de pessoas que está diante de um determinado experimento e tem histórias diferentes que as atravessam, o que isso dá de resultado? Isso em escala micro pode parecer nada, mas em escala macro, e ela vai pontuando exemplos. Eu me lembro de um específico que me chamou a atenção desde a primeira vez, que tem a ver com a escolha dos próprios indivíduos, os animais, para fazer o teste. Agora eu não lembro se era macaco ou se era rato, mas eu lembro que num determinado laboratório só se usava indivíduo do sexo masculino para fazer os experimentos, os testes de determinado fim, era farmácia. E os resultados eram sempre os mesmos. Ok, para um cientista isso é perfeito, né? Eu preciso de um padrão, eu tenho as hipóteses, vou testando e aí o padrão se confirma, pronto, ok, terminei minha pesquisa, tô feliz, vou para a próxima etapa. Quando se incluiu pela primeira vez o indivíduo do sexo feminino, com todas as alterações hormonais, eu não lembro exatamente se era macaco ou se era rato, mas enfim, tinha diferença hormonal, mudou o resultado do experimento. E aí cria todo um desconforto de, e agora? O que a gente tem que fazer? Está estimulando a ciência também a evoluir. E aí isso vai cair, isso vai impactar depois com as próprias pesquisadoras de áreas tecnológicas específicas sobre que impacto tem só termos homens na indústria farmacêutica, por exemplo, em corpos femininos. Se a gente não tem a experiência. Não, mas eu não preciso ter experiência porque eu sou um sujeito dotado da capacidade de ciência. E aí ciência como sinônimo de saber e de conhecimento. Então, esse tipo de discussão que a gente vai fazer quando a gente está estimulando, por exemplo, as nossas alunas a irem para uma engenharia, para uma área da medicina que nunca foi explorada por mulheres ou pouco é explorada por mulheres. Porque por mais que o sujeito em si, individualmente, não possa interferir, tem uma experiência ali que é reflexo desse coletivo, que pode alterar em algum milímetro essa perspectiva, esse olhar, questão de pontos de vista, né? Que na filosofia deve ter um monte de gente estudando sem ser com esse nome, né? Sem ser com esse nome do senso comum, mas é o que eu brinco sempre com os meus alunos, né? A verdade que não existe, então interessa que as 40 verdades aqui sejam colocadas no jogo pra gente conversar e não exatamente tirar um resultado final e dizer
dizer e sair satisfeito no final. Porque a ciência tem disso. A gente na humanidades eu acho que é mais feliz nesse sentido. Porque a gente não está preocupado com verdades e aí a gente está disposto a fazer ciência. Aceito parcial, inconcluso, Então, né, a o diferença nebuloso. do racionalismo para o empirismo, né, basicamente. Mas assim, eu acho que duas questões acho que são interessantes. Uma é a questão, é interessante pensar isso, as humanidades podem ajudar as exatas, as áreas exatas, é que quanto mais imparcial e neutro você... Deixa eu provocar, será que Provoque. existe uma distinção entre exatas e humanidades? Então, eu acho que a partir Brincando com as caixinhas. Sim, e com sim. as... Então, mas é que eu acho que a partir da segmentação das áreas, da Revolução Industrial, isso foi uma tendência. Nós não temos mais cientistas iluministas que realmente, eu sou mestre... Foi como se identificou, né? A identidade Sim, da ciência. Exatamente, mas assim, de um jeito ou de outro, então falando de um jeito mais imparcial e neutro, as abordagens ou as tendências de abordagens de diferentes áreas, tão independente das áreas ou do cientista, do modo como ele se vê, ou quanto mais imparcial e neutro você se acha, mais parcial e neutro, mais não neutro e parcial você é, porque você não reconhece a tua subjetividade na pesquisa. Assim, ao ponto de que uma das questões que você define enquanto metodologia científica é você se explicitar na pesquisa. Eu, enquanto pesquisador, sou essa pessoa e as minhas tendências teóricas são essas, esse é o arcabouço que eu uso por tais motivos. Essa é a minha linha de pesquisa. Por quê? Porque a pessoa, ao ler a pesquisa, vai deixar bem claro que, ok, e isso pode ser uma leitura pela certa tendenciosidade desse pesquisador, que vai acontecer. Ele está ciente disso, ele já tentou dar conta. Tiveram coisas que ele não dá conta, mas como eu sei que essa é a tendência dele, eu, na minha leitura, vou deixar um pouquinho de lado, eu vou reconhecer essas tendências. Então é aquilo. Ou quanto mais você não se reconhece enquanto sujeito, enquanto subjetividade que faz pesquisa, mais você vai estar nela. Por quê? Porque você vai achar que não vai estar. E assim, uma outra questão que você abordou também na questão de a ciência, de que não é só, exemplo, a medicina feminina ou a medicina do corpo da mulher. Você começa a se aprofundar nisso, isso eu fiz mais pelas minhas pesquisas também, mas não é só a própria experiência de que eu, por exemplo, vou ser um médico ginecologista e obstetra, e eu não poderia ser porque a minha experiência não é realmente essa. Eu nunca vou gerar uma criança, não tenho outra, assim por diante. Ou talvez um dia eu gere, mas enfim, por enquanto não. Mas a ideia é realmente, indo além da questão de experiência, qual que é o ponto de vista em relação a esse sujeito que eu pesquiso. Então, grande parte da história do corpo feminino ou da mulher, ela é voltada ao útero. Então, o modo como o corpo feminino, doente, ou no caso, se é saudável ou se é doente, ele é perpassado a partir de uma perspectiva masculina, na questão de que esse útero pode gerar um filho que porventura possa ser meu ou não. Então, a saúde feminina, ela era baseada no útero, ao ponto de que a própria noção de histeria, e eu não estou brincando, e até 1800 e bolinha, a noção de saúde feminina era o útero, e o útero era literalmente visto como, eu brinco, um monstrinho que estava solto no corpo da mulher e que ele emitia gases e vários fluidos muito venenosos. Os humores. Os humores, exatamente, que são os humores, e ele estava andando pelo corpo da mulher e a mulher ficava histérica quando o útero chegava na garganta, porque ela não conseguia respirar. E a ideia do tratamento de um filme muito bom também, que eu já passei muitas vezes para os meus alunos, porque é excelente, que se chama Histeria. Inclusive, é a história do vibrador, porque os médicos, novamente, reconheciam que então as mulheres serviam para fazer sexo e ter filhos, então se elas não faziam sexo e não tinham filhos, obviamente elas iriam ficar doentes, e esse tratamento dado era basicamente fazer as mulheres gozarem. Só que eles não reconheciam como fazer as mulheres gozar. Eles reconheciam que com esse tratamento, que era uma estimulação clitoriana, o útero ia pensar, opa, está acontecendo uma relação sexual, tenho que voltar para minha posição inicial para ter a capacidade de gerar um bebê, porque se não estiver lá não vai ter bebê, apesar da relação sexual. Então é aquilo. É real. Médicos, você vê tratados de saúde. Conhecimento científico, novamente, perpassado por relações de poder. A partir da onde que você vê? Como que você vê esse objeto que você está estudando? Mais especificamente no caso da saúde. Como você vê esse corpo feminino? Para que ele serve? Ele serve para, novamente, fazer sexo e ter bebês? Então, se ele não faz sexo, não tem bebês, ele está doente. Eu tenho que realmente
geralmente fazer esse tratamento como? Fazendo a estimulação clitoriana para ter o... Eu esqueci o nome científico, mas no filme, se vocês virem, vai aparecer várias vezes. Para ter o... Esqueci, mas é basicamente orgasmo. Basicamente é isso. As cenas do filme, eu assisti esse filme, as cenas do filme são engraçadas, São mas excelentes. Só que, se você parar pra analisar, é de uma tristeza imensa. É uma tristeza imensa. E é aquilo, eu fiz um artigo uma vez em que eu faço análise do filme fazendo relação com essas questões de saúde feminina. E eu peguei várias transcrições do filme, que é a Charlotte, que é uma das principais, eu sou apaixonada por ela, que é a mesma atriz que eu esqueci o nome, que fez o filme Secretária, que é tipo a avó de 50 Tons de Cinza, basicamente, mas enfim, as referências. Mas tudo bem. O fato é que os monólogos dela são excelentes, porque ela realmente lida com isso. Ela lida não só na questão de saúde, mas ela lida com assim, dando um pouco de spoiler, mas não dando muito final. A Charlotte, ela é, inclusive, julgada, e se ela for considerada como histérica, ela não vai ser presa. Acho que era por se manifestar na rua, mas ela, se não estiver enganado, ela é uma sufragista. Ela é uma sufragista, lógico que é. A Charlotte é demais. Mas, enfim, o fato é que ela vai ser reconhecida enquanto histérica. A atriz é Maggie Gyllenhaal. Isso, essa aí, é excelente. O que ela se importa com isso, mas tudo bem. O fato é que ou ela vai ser presa se ela não for reconhecida enquanto histérica, então doente, então não em suas plenas capacidades mentais, ou ela vai ser presa se ela não for histérica. Então, não, você é um sujeito suficiente para não estar sendo manipulado pelos seus hormônios e os humores do seu útero, que eles chamavam de madre, inclusive. A função, novamente, é só essa. E, assim, são realmente questões que você pega um exemplo na medicina, mas em toda a ciência você tem isso. Nas duras e nas suaves e assim por diante. Lembrando que, inclusive, homens também têm ciclos hormonais, por exemplo. Então, na introdução do segundo sexo da Buvala cita isso, e a introdução é um dos meus textos preferidos, porque é excelente, você pode reconhecer um monte de coisa lá. Mas ela cita isso, os homens convenientemente se esquecem que tem gônadas e hormônios e ciclos e assim por diante. Então, isso sem contar Jodie Butler e sem contar Anne Fausto Sterling, que tem 5 sexos e assim por diante. Mas é aquilo, as capacidades e as motivações, elas não são definidas pelo sexo biológico, elas não são definidas pela carga genética, essa é a questão. Uma das coisas mais importantes que a gente talvez possa defender é isso. Você não é o seu sexo, as suas capacidades e as escolhas que você vai fazer não podem ser definidas a partir do seu sexo e por consequência da sua identidade de gênero. Eu não tenho um cérebro masculino e não tenho um cérebro feminino. Eu fiz questão de retomar esse artigo e de compartilhar no meu Facebook, que eu sempre cito ele nas aulas de estudos de gênero. Não tem cérebro masculino, não tem cérebro feminino. O cérebro masculino, ele é maior, mas tem aquela massinha gorda no meio dos 2 hemisférios menor. Então o homem fica mais focado em cada coisa. Um frenológico, assim. Exatamente. Porque na época das cavernas, o papai do homem das cavernas tinha que sair e caçar. Então ele tinha que ser bem focado e pensar uma coisa de cada vez. É mais uma variante da falácia naturalizante. Exatamente. Naturalmente o cérebro masculino. Exatamente. O cérebro feminino. Então, é você tenta justificar por isso. As mulheres têm o cérebro, a massa equivalente menor, mas a gordurinha do meio dos hemisférios é maior, então elas conseguem pensar em várias coisas ao mesmo tempo, etc. E tal. A consequência disso é, se você não tiver esse cérebro, logo teu cérebro não é feminino, logo você não é mais mulher. Exatamente. E a questão é, já foi feita uma pesquisa, algumas pesquisas foram feitas, enfim, em que você reconhece que do mesmo jeito que as orientações sexuais, esses são tipos ideais. Então você tem exceções de pessoas, entre milhares que foram pesquisadas, que têm o cérebro reconhecido enquanto masculino, exceções pouquíssimas, é 0, alguma coisa por cento, o equivalente a esse cérebro feminino. E, na verdade, grande parte entre esses 2 extremos tem os 2 tipos de cérebro. Não tem como reconhecer, a não ser nessas exceções, esses pontos extremos, pelo cérebro se um homem ou mulher. Essa questão, você tem grande quantidade de homens com cérebro que seria o equivalente ao feminino, grande quantidade de mulheres que seria com o equivalente do cérebro masculino. Então, qual é o fato? Novamente, você pega questões culturais para entender a anatomia ou a fisiologia de alguém. Só apontando algumas questões, assim, é muito curioso porque a estrutura que se construiu de academia na Alemanha no século XVIII tinha como um ponto principal justamente que o sujeito, né, fizesse uma tese, expusesse ela a público,
para que aquela tese fosse colocada em xeque, para que se pudesse questionar e tal. Esse é um dos principais pontos do método científico, né? Colocar a tua ideia em exposição para que ela possa ser questionada. Então, o cientista que diz que ele reafirma a neutralidade, que diz que não precisa ter uma variação de método ou aperfeiçoamento de método, ele está seguindo justamente a receita para o dogmatismo. Tu tem um risco eminente de cometer erros graves por causa dessa insistência em não mudar, não alterar o método, não colocar as coisas em questão. Olha que bacana, né? Nosso episódio trata da temática mulheres, do feminismo, do gênero, mas bacana de viver talvez no século XXI é como as áreas se dialogam, se superpõem, se interpõem, né? Nós temos aqui um problema político, um problema metodológico, um problema epistemológico, um problema linguístico, um problema antropológico, problema das ciências duras, exatas, se é que é possível, né? Um problema para as humanidades, um problema cultural, um problema religioso, né? Um problema econômico, tudo isso interrelacionado, né? Ou formando, como o Mohan lá defendia, formando uma grande teia, né? de uma única temática gênero. Né? Cotidianidades, aquilo que você ouve todo dia sempre igual, mas muitas vezes pensa em dizer não. Esse é o quadro Cotidianidades. O quadro Cotidianidades do podcast Hiperbólico, lembrando os nossos ouvintes, ele tem por objetivo aqui tratar de assuntos cotidianos, assuntos do dia a dia, com uma pegada aí científica, filosófica, crítica. O comentário sexista de Tim Hunt. Tim Hunt foi ganhador do Prêmio Nobel de Medicina de 2001 pelas suas descobertas de moléculas e proteínas que controlam a divisão de células. Em junho de 2015, em palestra na Coreia do Sul, o pesquisador do University College London fez uma exposição peculiar. Disse que, abre aspas, 3 coisas acontecem quando há mulheres no laboratório. Você se apaixona por elas se apaixonam por você e elas choram quando são criticadas. Dada a enxurrada de críticas depois da repercussão das redes sociais, em entrevista à BBC, Hunt disse que, abre aspas, o que era para ser um comentário despretensioso e irônico, aparentemente foi interpretado erroneamente pelo meu público. Peço desculpas por qualquer ofensa que eu tenha causado. Isso é horrível. Eu só pretendia ser honesto, na verdade. Fecha aspas. Tim Hunt acabou se demitindo da University College London. E aí, meninas, o que vocês têm a dizer sobre isso? Olha, de novo, sujeitos são machistas. Sujeitos onde eles estiverem. Não acredito em algo separado desses sujeitos, desses fazedores de ciência. Durante muito tempo, mulheres acompanharam o fazer científico à distância, né, como observadoras, e às vezes colocando a mão, e às vezes descobrindo coisas. E foram os homens que acabaram sendo laureados por determinadas descobertas ou por determinadas coisas que eles inventavam, e isso tinha sido fruto, muitas vezes, do trabalho de mulheres. Isso tem um nome, que é o efeito Matilda, que foi uma das primeiras pesquisadoras, cientistas que se descobriu que tinha acontecido isso, mas isso tem algumas evidências. Atualmente existe uma corrente que trabalha com essa recuperação de nomes, né, de mulheres cientistas, que é um trabalho arqueológico, e não só na ciência, na literatura isso tem acontecido, nas artes em geral, na filosofia eu imagino que sim também, porque existe essa ideia de que elas acabaram de entrar em algumas áreas. Então, o que a gente tinha? Algumas mulheres em algumas posições fazendo algumas coisas, mas elas não apareciam, elas não estavam na linha de frente. Tem uma imagem que eu gosto bastante, que é de bastante gente importante, é a Marie Curie, assim, no meio, né, daqueles homens todos. Então, isso são imagens típicas, né, de ambientes científicos, de academia, a minha pesquisa de mestrado foi na Universidade Tecnológica, né, a atual Universidade Tecnológica, que começou lá em 1909 como escola de aprendizes artífices. Durante os primeiros 50 anos, as fotos quase todas eram daquele padrão, só homens ou uma mulher, e quando apareciam mulheres, tinha que ser determinadas mulheres, né?
né? Então, esse olhar, esse foco, era aquilo que a gente estava falando de perspectiva, é machista. Mas por quê? Quem está por trás desse olhar? Quem está por trás dessa focalização? Eram sujeitos que tinham o entendimento de que o mundo era daquele jeito e ponto, né? Essa naturalização. Então, não se questionava, talvez se pensasse sobre, mas não se questionava. E ao não questionar, os outros sujeitos, e aí não só mulheres, mas as pessoas negras, você estava falando sobre a questão da diferença de corpos, né? Durante muito tempo se justificou fisiologicamente que o negro era inferior. E hoje a gente olha, muita gente vai dizer, meu Deus, que absurdo. E a ciência justificava, né? A ciência. A Segunda Guerra é uma prova horrível né? disso. Né? E hoje, muita gente vai se levantar e vai bater no peito e vai dizer, imagine, que absurdo, que preconceito. E a mesma coisa que costuma acontecer com os outros grupos minoritários. Então, na verdade, você usa esse saber-poder em... Foucault. Né, para hierarquizar. Existe uma linha teórica que é divisão sexual do trabalho. As pesquisadoras principais atualmente são Helena Hirata e Daniele Kergoat. Elas têm algumas publicações juntas e algumas separadas, e elas vão pesquisar, elas vão enfocar exemplo da França, do Japão e do Brasil, vão comparar e vão identificar um movimento muito parecido, que é mulheres em algumas áreas e menos em outras, e áreas de bastante poder econômico, desenvolvimento tecnológico, científico, que dá lucro, né? Do ponto de vista do capital, é o que interessa, né? Onde é injetado, onde CNPq vai injetar verba, né? Os pesquisadores são mais valorizados, os laboratórios super equipados, enfim. E elas vão dizer, elas vão detectar que o funcionamento da divisão sexual do trabalho tem uma lógica e que, para atender a expectativa feminista, e aí pós-movimentos feministas mesmo, se encontrou uma solução. Então, as mulheres adentram o mercado de trabalho e, ok, vamos engolir, teremos que engolir. Só que dê um jeito nos teus filhos, porque é você que é responsável. Então, você se mantém responsável. Como que você vai resolver isso? Não tenho política pública, eu não tenho cenário ideal. Então, se vira. O que elas fazem? É um modelo chamado da delegação. Eu vou delegar o cuidado dos meus filhos para outras mulheres em posições inferiores. Então, eu ocupo o meu espaço por direito, que é a da trabalhadora, a da cientista, da pesquisadora, mas eu estou delegando o cuidado dos meus filhos para essa outra mulher que não alcançou os mesmos direitos que eu. Então, ela que também tem direito ao trabalho e também tem filhos, provavelmente, que vai ter que delegar para outrem, que provavelmente é a mãe, é a tia, é a outra irmã. Eu mesma criei o meu irmão, porque minha mãe tinha que trabalhar. Então, é um modelo de delegação para atender aquilo, justamente porque nós somos tratados como iguais. Você não quer ser tratada como igual? Então se vira com a prole, que a prole é sua. Cuida que o filho é teu. A máxima que a gente escuta desde sempre. Mais uma vez, uma demanda do século XIX não resolvida. Sim. Né? Eu tenho algumas colegas de áreas como engenharia, por exemplo, que a gente tem N pesquisas dizendo das áreas mais complicadas para a permanência de mulheres, para atuação profissional e tal. Elas não se identificam com a causa feminista e não reconhecem que tenham sofrido algum tipo de preconceito em algum momento. Não só preconceito, assédio moral, porque elas não entendem entendem violência simbólica, por exemplo. Então, às vezes, você vai apontar, vai parecer que é a gente querendo imputar coisas. E não é porque a gente vê o funcionamento do campo, que é sutil. Eu me lembro de uma aluna que era acadêmica de engenharia, que fazia parte do grupo de estudos da UTFPR, quando eu ainda estava lá fazendo mestrado. Ela vinha a todas as reuniões, um belo dia ela sumiu, e a orientadora dela, que é a professora Marília Gomes de Carvalho, que é uma mega pesquisadora da área, ela contou que foi perguntar para ela por que ela não estava indo nas reuniões, e ela falou que tinha desistido de engenharia. Por quê? Professora, porque os meus colegas viviam dizendo que eu não devia estar ali, eu devia estar fazendo design, eu devia estar fazendo porque eu era muito bonita para estar na engenharia. E veja, aquilo que é visto por ela ingenuamente como elogio, pra gente que tá atenta a esse tipo de... sabe que é um assédio e é o tipo de violência que sustenta a área. Então, a gente tem uma... que também é em onda, em algum momento vai ser mais forte, em algum momento vai ser mais fraco, mas é discurso que tá o tempo inteiro reiterando posições, subjetividades. Sim. E essa moça escolhe sair porque é mais fácil. E aí, óbvio que alguém vai dizer assim, mas é a escolha dela, ela podia ter ficado... Talvez não. Assim, é essa questão que desde a segunda onda
primeira onda é pautada é justamente você reconhecer que questões privadas não são apenas privadas, são públicas e são embasadas por relações simbólicas de violência e assim por diante. Então o exemplo que você deu especificamente, ela não conseguiu fazer a ponte de reconhecer que isso que ela particularmente estava passando não é algo que é só particular, que é público. E aquilo, não ter preguiça de pensar por que isso está acontecendo comigo. E ela fazia parte do grupo, minimamente ela estava sendo atingida por aquelas discussões. Sim. Mas aí você julga uma pessoa que prefere tirar o time de campo e não ter que sofrer esse tipo de embate. A gente está o tempo inteiro repensando os nossos feminismos, porque aquilo que você falou, não basta eu conhecer a teoria, eu estou imersa nessas relações e eu não sei qual vai ser a minha postura, a minha atitude diante de algumas questões. Se é que eu vou conseguir reconhecer às vezes, né? Se é que eu vou conseguir reconhecer. E essa questão de escolha, e assim, eu na verdade eu tenho a sorte de falar com várias pessoas que não se identificam e não entendem, que me dão uma análise crítica e na questão assim, de que tem muitas feministas, que até é o que pauta a noção de ideologia de gênero, que é a questão de que, na verdade as feministas, elas são contra a família, contra as mulheres terem filhos, e a mulher, para essas feministas malvadas, elas não podem usar maquiagem, não podem usar saia e não podem namorar e blá blá blá. O que eu devo ressaltar aqui também é uma coisa que eu abordei muito com alunos e alunas, é a questão de escolha em que sentido, que é o exemplo que eu abordo. Você faz uma coisa para se sentir bem, fechou. É isso, eu estou fazendo uma coisa para me sentir bem. Eu vou usar maquiagem porque eu me sinto bem, eu vou usar saia porque eu me sinto bem, vou fazer cirurgia plástica porque eu me sinto bem, vou ser prostituta sendo feminista porque eu me sinto bem. Você faz uma coisa para não se sentir mal, não, eu vou, novamente, eu vou usar maquiagem porque eu sem maquiagem sou horrível e não vou ser bonita, blá, blá, blá. Ou eu vou usar saia, ou não vou usar saia porque eu me sinto péssima usando saia ou não usando saia porque eu sou menos mulher. Ou eu vou fazer uma cirurgia plástica, eu vou ser anoréxica, bulímica, porque se eu tiver gorda eu vou me sentir péssima, blá, blá, blá. São essas questões que devem ser desconstruídas. São essas questões que para você são privadas, mas são públicas. Por que você se sente tão mal sem maquiagem? Por que você se sente tão mal sem saia? Por que você se sente tanta necessidade de fazer uma cirurgia plástica? Por quê? Por que você tá gorda? Você não está gorda. Por que você se sente tão mal estando na sua cabeça gorda? São essas questões que devem ser desconstruídas. São essas as nuances desse mundo machista e com todas as variáveis no caso. O que faz você se sentir mal sentindo a necessidade de fazer essas questões? É isso. Várias alunas minhas, nas aulas de estudos de gênero e dos vários feminismos, falavam, professora, mas então você é contra ser dona de casa? Em 1000 anos você quer ser dona de casa? É sua vocação? É isso que te realiza? Seja a melhor dona de casa do mundo. Sabe, não sei, qual que é a composição química do melhor sabão em pó e por que ele é melhor do que os outros. Essa questão, isso te realiza? Te faz bem ser dona de casa? Não tenho absolutamente nada contra. Casar, ter filhos, assim por diante, ter aquilo. Se te faz bem, eu vou junto escolher o sabão talvez em pó. O problema é um problema epistemológico, né? A pretensão de universalização, né? Eu quero tornar isso universal, aquela postura que é subjetiva, pessoal. Exatamente, mas aquilo é sempre questão de escolha e aquilo a partir da onde? Qual a motivação da minha escolha? Por que isso me faz sentir bem? Vai adiante. E principalmente, por que algo faz eu me sentir mal, inadequada, em falta? Se você se sente inadequada, em falta, provavelmente é algo que você acha que é privado, mas é público. É público a partir da construção de masculino e feminino e quais são as relações de gênero, as relações de poder entre os gêneros que estão vinculadas a esse se sentir mal. Podemos ir para o caso das instituições, como que funciona a questão da participação feminina dentro das instituições acadêmicas e dentro da produção científica. É nos braços de Oxum onde eu quero. Então, o que a gente tem de evidência via pesquisa, pensando no Brasil, é a maioria de mulheres em algumas áreas e minoria em outras ocupadas historicamente mais por homens. Então, o exemplo da engenharia que eu dei, o percentual de mulheres, ainda que cresça num percentual significativo nos últimos anos, até por conta da entrada delas nas universidades, é muito inferior à entrada de homens, por exemplo, em algumas carreiras de docência, a pedagogia, por exemplo. O número de
de mulheres é quase 100%, e os poucos homens que se atrevem vão sofrer o mesmo preconceito que as poucas mulheres que tentam adentrar em áreas majoritariamente masculinas. Então, o que a gente tem hoje na tecnológica, que foi onde eu acabei fazendo o trabalho de mestrado, a gente identifica que durante grande parte de sua história, por ser uma instituição com uma finalidade específica, que era a formação profissional, técnica e depois na área de engenharia, a maioria tanto dos seus alunos quanto dos seus docentes, dos seus profissionais eram homens. As mulheres vão surgir em algumas pontas de apoio e mais fortemente quando se criam as licenciaturas. Então a mulher está na base da formação de professores e de algumas áreas, não é de todas, e os homens estão nas chamadas ciências mais valorizadas, nas áreas tecnológicas mais valorizadas. Trazendo para a realidade da instituição que eu atuo atualmente, que tem 8 anos de existência só, que é o Instituto Federal do Paraná, que tem a mesma raiz, tem a mesma lógica, a mesma estrutura, mas que em documentos oficiais se pretende mais voltada à diversidade, à pluralidade, enfim, a gente tem uma separação muito evidente. De novo, mulheres no núcleo comum, né, na língua, né, na filosofia, na sociologia, na pedagogia, né, as pedagogas, psicólogas, todo o aparato, toda a equipe pedagógica é feminino, mas os cursos de informática, os cursos de de eletrônica, jogos digitais, que são os cursos mais concorridos, os mais valorizados, tanto dentro da instituição quanto fora, depois pensando em mercado de trabalho, são direcionados por homens. E eu digo direcionado porque são eles que pensam os programas curriculares, são eles que montam as ementas, são eles que escolhem bibliografia. Então ele está todo sendo pensado a partir do olhar masculino dentro da instituição. Inclusive no passado, não sei se é o TFPR, era escola de moços, né? Tinha essa terminologia, né? Quando foi criada, que era a Escola de Aprendizes Artífices, era para meninos somente, só para meninos, e era para meninos em situação de vulnerabilidade social. Então era um público específico. Mas, à medida que vai evoluindo, a identificação com o público masculino se manteve até as engenharias. Então, quando ingressaram meninas, era para curso específico de desenho ornamental, por exemplo. As meninas não iam fazer desenho industrial, elas iam fazer desenho ornamental. Depois, com a permanência das meninas e com especificação de cursos especialmente masculinos, que daí é eletrônica, edificações, aí as meninas foram ocupando mais o espaço do desenho industrial, que até hoje o departamento de design tem um número um pouco maior de mulheres. Mas a gente tem na UTFPR, o antigo Cefet, o que a gente tem hoje é uma maioria de mulheres no departamento de letras, linguística, que eles chamam, não sei como está chamando atualmente, na época era da SEX. Nós temos mulheres ali, muitas mulheres, um percentual bastante alto. E no departamento de línguas estrangeiras, modernas, que atende comunidade, inclusive, nas licenciaturas e no desenho industrial. Nas licenciaturas, ainda num número menos equilibrado, mas mais nessa de línguas, voltada a ensino de língua e até o próprio curso de letras, superior em letras. E agora tem mestrado, enfim. Os homens são a maioria nas engenharias, que são o carro-chefe da instituição, onde tem recursos, e é o modo como a instituição é reconhecida ainda, que é pela formação de engenheiros, né? Como vocês percebem as transformações impactadas, né, trazidas pelo feminismo no campo da ciência? Nesse ponto eu sou otimista em pensar que a gente teve algumas transformações importantes até por conta do que a gente tem hoje, né? De um número bastante considerável de mulheres recebendo prêmios, iniciativas como prêmio, eu não lembro como a L'Oréal denominou, mas de mulheres na ciência propriamente dito. Claro que ali a gente tem uma discussão de que o que é ciência e o que não é ciência, que está permeando ali, e até uma coisa que vocês tocaram, que é essa separação entre hard e as hards e as softs, mas ainda assim a gente tem um potencial, mulheres sendo reconhecidas por pesquisas bastante importantes. Ainda que o número seja pequeno, esse reconhecimento está atrelado a esses anos de lutas, que muitas vezes não é reconhecido justamente por conta dessa visibilização. Então a impressão que dá é que para algumas pessoas o fato de ter um prêmio já é suficiente. Pronto.
a gente já consegue satisfazê-las, elas não vão reclamar tanto. Mas assim, quando a gente vê, por exemplo, um grupo de estudos da Federal do Paraná, que é o Núcleo de Estudos de Gênero, que tem mais de 20 anos, fez 20 anos recentemente, tendo que argumentar ainda diante de alguns departamentos, diante de algumas escolas, né, o seu papel dentro da universidade, a gente volta um passo atrás e pergunta, e aí, o que mudou? Mudou muita coisa? Não mudou? Em que sentido a gente tem que caminhar? Então, a gente tem... seja o aviso de salva-vidas na praia, né? O perigo não é com a onda, né? O perigo é com o retorno da onda, né? A vala de retorno, né? Que vai te afogar, né? É uma ótima metáfora. Eu tô pensando, inclusive, na condição de alguns gestores. A gente já viu alguns episódios que não vale a pena lembrar, mas a ponto deles se eximirem de uma responsabilidade que é institucional, porque existe um determinado núcleo, um determinado grupo dentro da instituição, e aí eu não tô falando só das públicas, das privadas também, que dá conta daquilo. Então, por exemplo, vai ter o Dia da Mulher em março, então avisa lá o grupo X da fulana, que é emblemático já, que ela tem que fazer alguma coisa, porque a gente tem que publicizar isso, porque tem que dizer. Então, assim, é naquele momento específico que a cereja do bolo, que aquele grupo é lembrado, porque as ações são esperadas pela comunidade. E aí depois disso silencia. Ou uma outra atividade que eu sei que acontece de um determinado núcleo de pesquisa lá naquela instituição. Então, se perguntar, e isso eu posso falar porque eu já vi muito isso acontecer, a tua instituição faz alguma coisa em relação à diversidade sexual e de gênero? Faz. Tá lá o grupo X, já na página lá do grupo de diretórios, você tem acesso, você vê toda a produção, e aí atende a uma expectativa que, na verdade, devia ser de todo mundo, mas é só de um grupo. Então, para inglês ver, né? Isso está acontecendo. Então, mudou à medida que a gente tem essa possibilidade de existir. Lá no século XX, quando se falava em movimentos de mulheres, direitos das mulheres, que se torcia o nariz, o primeiro passo foi dizer, tá, então não é mais uma causa das mulheres, vai surgir o conceito de gênero justamente para tentar suprir essa falta, porque parecia que era um assunto restrito às mulheres, quando na verdade tinha a ver com tudo isso que a gente estava falando aqui, que não é só uma questão de eu dizer homem e mulher, mas de eu ser, de eu fazer, de se construir, e todo o desdobramento disso impactava nessas mulheres que estavam tentando desenvolver pesquisas e os seus departamentos estavam cutucando-as, dizendo, vocês não estão fazendo pesquisa, vocês não estão fazendo ciência. Então, essa ideia de estudos de gênero, que a gente conseguiu a duras penas, né? Hoje, dizer, eu estou num determinado grupo, eu lidero determinado grupo, eu faço pesquisa nessa área, é um ganho. A própria perspectiva quando eu tenho pesquisas, por exemplo, IBGE da vida, que hoje já é seccionado por gênero e por classe social e por cor e talvez no futuro próximo por orientação sexual, porque a gente precisa de política pública específica. Não é porque a gente quer fazer diferença, que é porque a gente quer ver que tem mais mulheres. Nossa, que legal, somos maioria. Tá, mas e o que isso implica? Somos maioria e o que as políticas estão sendo... Porque se eu penso uma política como se fosse geral, eu estou esquecendo de todas essas nuances que vão trazer prejuízo. E a gente está falando de prejuízo quando a gente está falando em uma perspectiva mais feminista, quando a gente está falando em incluir outros olhares e ser mais empático. Prejuízo é o prejuízo que você, todo mundo sofre, mas em larga escala, prejuízo a longo prazo. Eu trabalho com educação básica, você que trabalha com está formando profissional que, né, vai formar outros profissionais depois. Então, isso é em efeito cascata, em efeito bomba atômica, se é que alguém já falou isso, porque assim, eu vejo como um impacto, ele é muito mais perigoso do que o que acham que a gente está tentando fazer, tentando implantar, digamos, uma ideologia de gênero. Sim, se estamos trabalhando em defesa de uma ideologia, sim, de uma ideologia que tente ser um pouco mais humana, ou que seja humana. Menos excludente, porque, na verdade, é o tipo de debate que realmente inflama, porque pra gente parece óbvio, né? Que a gente está defendendo o óbvio. Né? Parafraseando o Sartre, do mesmo modo que o existencialismo é humanismo, me parece que o feminismo também é humanismo, né? Afinal de contas, Sim.
Dancei o shot, menino de pé descalço. Assim, eu acho que mais pra fechar mesmo, os ganhos que a ciência acabam tendo a partir desses desenvolvimentos dessas teorias de gênero ou do próprio feminismo é algo cíclico. Então, a partir desses movimentos, você tem mais mulheres nas universidades, e ao ter mais mulheres nas universidades, tendo em vista que a ciência não é neutra e que ela se faz a partir da própria subjetividade desses pesquisadores, são outros pesquisadores que não estavam ocupando esse espaço até então. Então é uma nova ciência nesse sentido, porque é muito mais diversificada. São outras experiências que eu, enquanto pesquisadora, enquanto doutoranda, vou ter a partir, no caso, de quem eu sou, a respeito desses objetos que já foram pesquisados e estão sendo pesquisados por muitas pessoas. E isso, novamente, não só na questão de gênero, indo além. No caso, são outras classes sociais que não estavam ali até então, são outras raças que não estavam ali até então. Ou quanto mais diversificado, ou quanto mais disseminado for, democratizado for o acesso ao ensino superior, em específico na questão de pesquisa, mais ela vai se desenvolver, porque não vai ser o olhar viciado que eu falo, que a gente tá fazendo pesquisa, fica com o olhar viciado, a gente lê a mesma coisa, não acha mais os erros, o orientador lê a mesma coisa, não acha mais os erros. A ideia de uma banca justamente é essa, que você tem olhares renovados porque o teu fica viciado. E a ciência é algo que está realmente viciado, precisa desse olhar renovado, que em questão histórica, as mulheres ocupam um lugar já há muito tempo, mas quantitativamente muito pequeno, muito pouco reconhecido. Se esse número aumentar e for mais reconhecido, elas tiverem mais voz, essa voz vai enriquecer o debate novamente, porque um olhar renovado é um outro olhar. A ideia de contribuição, né? Exatamente. Então, assim, eu acho que é algo cíclico. Então, novamente, os estudos de gênero e os estudos feministas, eles reconhecem a necessidade ou a importância das mulheres nesses espaços. As mulheres nesses espaços têm esse olhar não tão viciado, um pouco mais renovado. E, novamente, a ciência se faz a partir da própria subjetividade do cientista, não tem como negar isso. E isso vai ter impacto, talvez, nas futuras teorias feministas, nas futuras teorias de estudos de gênero e das ciências de modo geral. Então, acho que é algo cíclico mesmo, é algo que também tento ser positiva nesse sentido, apesar dessa onda conservadora que me esmaga e deixa muito... Agora vamos para a rodada de indicações e daí considerações finais. Mas podem deixar as indicações de vocês. Se tiver de material de filme, livro, revista, artigo, fique à vontade para deixar as indicações. Assim, eu acho que de filme, isso que já foi indicado, que é Histeria, que é a história do primeiro vibrador mesmo, é um que não parece que mas é uma indicação que eu passava nas aulas e estudos. Não, melhor outro que é mais oficial, assim, Histórias Contadas, se eu não me engano, que é justamente a diferença entre mulher negra e branca. De Histórias Cruzadas? Cruzadas, obrigada. Histórias Cruzadas, então é interessante. Esse filme das sufragistas que vocês citaram, esse filme que vai ser nos cinemas ainda, que é dessas 3 cientistas, que eu realmente não lembro o nome, peço desculpas, mas são as 3 cientistas negras da NASA, que são as responsáveis na área das engenharias, então eu tô com uma expectativa boa, assim, de ver. Você tem o filme da Hipátia, que é aquela... Alexandria. Isso, Alexandria, que eu já passei várias vezes em sala de aula, acho que é bem interessante também. Eu acho que, realmente, magiando aquilo que a gente tá falando, é interessante sempre, que eu falo, a parte introdutória do Segundo Sexo da Beauvoir, que eu acho que é bem curtinha, umas 20, 25 páginas, que é excelente, ao menos, assim, o livro tem 2 volumes, é grandinho, não fala pra ler tudo, mas essa parte, eu não sei se se inspire, daí vai a fundo, né, mas enfim. E eu acho que em questão específica mais de teoria queer, que talvez seja interessante, mas porque é uma coisa anedótica, mas importante, vocês pesquisando no Google, vocês acham essas pesquisas que falam que realmente não tem um cérebro masculino, um cérebro feminino de homens e mulheres, você não reconhece isso. E esse artigo que é mais antigo, é da década de 70, 80, se eu não me engano, que é justamente da Anne Faust
Starling, se eu não me engano, que é justamente ela falando que não são 2 sexos, mas que são 5 sexos, e que a porcentagem que esses 5 sexos estão manifestos nas pessoas de modo geral é muito significativa para realmente a gente reconhecer só 2. Então ela explica, ela dá exemplos, é um artigo bem curtinho, eu acho que na versão que eu achei em PDF deve ter umas 5, 6 páginas, é rapidinho de ler, e é muito interessante para abrir um pouquinho o olhar, assim, na questão de aonde que tá a base, então, a partir de onde o masculino e o feminino se constrói. Não tem. Então vamos desconstruir tudo, Vamos aproveitar. Eu ratifico os filmes, sobretudo. Eu acho que o funcionamento do audiovisual é bem bacana, faz a pessoa se colocar, né? E não são, né, sufragistas sim, mas a histeria é leve, bastante divertido. E eu tô aqui pensando na verdade, em nomes de pessoas que eu acho que seriam importantes, se as pessoas tiverem interesse em investigar na área e conhecer. Eu tô pensando em pessoas assim chave no cenário nacional. Eu me lembro e gosto bastante da Guacira Lopes Louro, porque além dela ter uma linguagem, ela é professora em essência, assim, a pedagogia, a didática dela é exemplar. Ela tem livros que ela vai tratar tanto da pedagogia queer quanto da pedagogia com a qual a gente está mais habituado a trabalhar, o currículo que é, né, conservadoramente pensando, ela vai discutir educação. Então, qualquer livro dela que ela fala de educação e as questões relacionadas a gênero e sexualidade são um prato cheio, assim. E tem disponível na internet PDFs de quase tudo dela e artigos em revista e tal. E eu gosto muito da dissertação de mestrado da Letícia Lanz. Ela acabou de editar. Ela lançou em livro agora. O Corpo da Roupa, que ela vai falar, ela cunha a ideia de guarda-chuva da transgeneridade, e aí ela vai colocar ali tudo aquilo que a gente tem dúvida sobre as identidades trans. Eu já participei de alguns eventos com ela é excelente. E ela também tem essa coisa do dom de ser professora, se é que existe um dom. Então, o texto dela é muito bom. Então, se não tiver acesso à dissertação, o livro eu sei que existe, é muito fácil de conseguir com ela, porque ela é de Curitiba, ela é super acessível, é uma pessoa bastante interessante, tanto do ponto de vista individual quanto do coletivo. É uma pessoa trans e milita, e é teórica, enfim. Se quiserem ler alguma coisa que eu escrevi, tem alguma coisa perdida por aí, mas na área de literatura, alguma coisa na área da história da ciência. Tese eu vou publicar aos pedaços daqui uns dias, porque não vale a pena publicar inteira, porque ninguém vai ler mesmo, né? Mas a dissertação está disponível também. Se não for suficiente, lá tem um monte de referências super bacana para sugerir. O nome do filme que a Joyce... Não, que a Nicole citou, sobre as cientistas da NASA, chama-se Estrelas Além do Tempo. O SciCast gravou um episódio sobre mulheres na ciência. O Dragões de Garagem também. Eu vi. Ficou muito bom. Ficou bem legal. Qual era o outro podcast? Fronteiras da Ciência, que é um podcast do Departamento de Física da Federal do Rio Grande do Sul, gravou mais um episódio. E aí, indicar os artigos também de vocês, mas aí vocês já apontaram, a gente vai deixar eles elencados no site lá. Na areia deitada à beira do mar, ela veio escutar o canto de quem chorou. E agora a gente pode ir para a rodada de conclusões finais. Então, considerações finais. Conclusões finais fica uma coisa muito estranha. Né? Considerações finais. Você tem o tempo para dizer o que vocês acham desse contexto, desse panorama que foi desenhado até aqui. Quais expectativas que vocês têm, tendo em vista esse cenário? Assim, eu acho que as minhas considerações finais, no caso, seriam a partir da vitória do Donald Trump, apareceram vários comentadores para entender por que aconteceu. E além das questões políticas, da representatividade da Hillary Clinton e o porquê que ela não foi talvez uma escolha tão acertada, não pela questão dela ser mulher, mas enfim, pelas políticas que ela desenvolveu até então. Assim, nem tanto específico disso.
feitas as ressalvas da diferença do sistema político de lá do daqui, um ponto me chamou muito a atenção e ele foi recorrente assim na questão de justamente falta de diálogo entre essas duas abordagens. Que eu falo de onda conservadora, que serão os futuros eleitores do Bolsonaro em 2018, com essa minha bolha purpurinada queer que eu falo, eu e os meus colegas e tal. E o ponto levantado é justamente a falta de diálogo. Não só da parte deles em relação à minha bolha purpurinada, mas da minha bolha purpurinada em relação a eles. Porque acaba ficando, e eu me percebo nisso, acaba sendo um tom muito professoral, de certa maneira, claro, porque também a minha área de atuação era a de atuação dos meus coleguinhas, mas é a questão de que, você está errado e você não sabe que está errado, eu estou te falando que você está errado, pense certo porque o que eu penso é certo. E às vezes são coisas óbvias pra gente, mas como eu falei, são diferentes grupos com diferentes realidades, diferentes histórias de vida e repertório pessoal e assim por diante. E ao assumir esse tom professoral, o diálogo se fecha, porque é basicamente alguém apontando o dedo na sua cara, dizendo que você está errado e que, meu Deus, como você não percebe que você está errado. Então, assim, e isso vai ter efeitos, justamente porque essas pessoas ainda são votantes e essas pessoas vão votar em Bolsonaro em 2018. Que é algo que, pra mim, é algo inimaginável, mas que realmente para ela se justifica e faz muito sentido, e justamente porque não tem esse diálogo, não tem novamente essa desconstrução, não tem esse incentivo a não ter preguiça de pensar. É essa questão de que é um exercício mesmo, e exercício de ambas as partes, de uma onda mais conservadora e uma onda mais, não sei como que eu poderia chamar a onda na qual eu realmente chamo dessa bolha purpurinada queer, mas isso é muito simplista, mas enfim. É realmente tentar estabelecer o diálogo, novamente, na questão de empatia. Tentar entender por que o outro pensa desse jeito, o que representa ele pensar desse jeito, por que é importante para ele pensar assim, o que pensar que o homem é pro espaço público e que a mulher é pro espaço privado, numa questão bem simples, bem basicona pra gente, por que isso é importante para ele? É essa questão, ou no caso para ela. O que isso representa para ela, o que isso significa? É realmente ter empatia porque a pessoa não está falando algo que a gente vê como algo basicão, porque, enfim, é uma questão de inteligência ou burrice, não é nada disso. Se ela pensa algo é porque tem valor para ela, porque representa para ela, porque tem significado no processo de construção identitária dela. Então, qual a motivação disso? Novamente, desconstruir isso. Eu acho que é aquilo. Porque são essas pessoas que vão votar e que vão ter impacto na minha política, por exemplo, de 4 anos, na verdade 6, né? Levando em conta o governo Temer, mas tudo bem. Tipo, de 6 anos, e no caso, o exemplo que a gente pode pegar, que é pontual, é dos Estados Unidos, que vão ter que lidar com Donald Trump por pelo menos 4 anos, que é algo inimaginável. Que realmente, quando surgiram as... Só no seriado do Simpson. Exatamente, né? Então, assim, eu acho que, mesmo não tendo sabido me expressar tão bem, acho que o ponto principal é aquilo. O estabelecimento do diálogo, por mais difícil que seja, e reconhecer o outro não enquanto mais ou menos inteligente ou burro que você. Reconhecer o outro, que se ele acredita, tem esses valores, é porque eles representam alguma coisa para eles, e ele ganha ou acha que deixa de perder. Então, partir dessa noção de empatia, para daí estabelecer um diálogo, mesmo que não seja recíproco, tentar chegar a ele, a esse outro. E muitas vezes você ganha e se enriquece e tem uma perspectiva que você também não iria imaginar. Tenho a agradecer a presença das meninas. Foi muito bacana. Alguns apontamentos foram bastante relevantes, no sentido, por exemplo, de que normalmente quando a gente encontra algum material relacionando o feminismo, as mulheres à ciência, esse material está levando em consideração áreas como física, química, biologia, as ciências, as engenharias, as ciências duras. E nós conseguimos fazer alguns apontamentos em relação às ciências humanas, nós conseguimos fazer alguns apontamentos em relação às
limitações que se encontram enquanto barreiras culturais, enquanto barreiras de construção, né, barreiras sociais. E acho que foi uma abordagem bastante peculiar e alcança o objetivo, que é justamente de colocar em xeque os padrões. Então, a gente conseguiu colocar em xeque esses padrões e esperamos que os ouvintes tenham recebam isso, uma possibilidade de alteridade, de empatia, de observar o mundo de modo diferente e levar em consideração essas questões que às vezes são normalizadas, né? São naturalizadas. E aí a gente corre ressaltando, né, isso. Serve de meio para que haja justamente possibilidade da gente se conversar, né? De haver empatia entre as pessoas que, quando não questionam, correm o risco de exaltar os absurdos, né? Muito obrigado, meninas, pela... Eu que agradeço pelo convite. Um prazer estar aqui em sua companhia também. Nossa, super bacana a surpresa. Além de conhecer uma pessoa super bacana, uma baita de uma pesquisadora, né? Nossa, obrigada pela elogio agora. Quero ler essa tese. Eu quase vim com ela aqui, mas não ia ser 2h30, seriam 5 daí. Não, mas obrigada. Eu, desde o começo, eu aceitei porque é desafio pra gente, porque a gente daí tá repensando tudo isso que a gente tá estudando e ver se faz sentido, né? Pra mim, às vezes faz, mas na hora de colocar em prática, obrigada mesmo. Nós é que agradecemos. Até daqui a 15 dias, caros ouvintes. Novo episódio, novo em folha, novo direto do forno, né? Como é que é a expressão? Saindo do forno. Saindo do forno, isso. Valeu.